Santos e Flamengo, eu acho que vale a pena destacar, PVC, Roger, essa sequência do Flamengo. Estou falando só de 2 jogos e de campeonatos diferentes, mas os placares foram iguais. Já seriam placares impressionantes fora de casa, em qualquer situação, mas além de tudo, eles vieram de 2 lugares onde tradicionalmente o Flamengo tem dificuldade, né? E o Flamengo volta com 4-0, com 1 a menos contra o Grêmio, e esses 4-0 de hoje contra o Santos, né? Quer dizer, acho que ajuda a dar uma medida, esse pequeno recorte, ajuda a dar uma medida do novo patamar do Flamengo, para usar uma palavra que é popular. O Flamengo nunca tinha vencido por 4-0 o Grêmio em Porto Alegre e tinha vencido o Santos na Vila Belmiro por 4-0 em 1953. Fora isso, dos 45 gols do Renato em 14 jogos, 29 foram no segundo tempo. 8 nesses 2 jogos dessa semana que você destacou, Marcelo. O segundo tempo, o fato de os gols estarem saindo no segundo tempo, aliás, o Flamengo continua sem fazer gol de falta, né? O Flamengo conquistou tudo o que conquistou nesse tempo, sem fazer um gol de falta, né? É bom não fazer, porque o último gol de falta foi em 2018. O torcedor vai dizer que dá azar, né? Mas não faz não que dá azar. E foi o Diego que cobrou essa falta e que fez esse gol em 2018, né? O último do Flamengo. Paraná. A questão dos gols no segundo tempo, e aí eu quero ouvir o Roger também, é porque o time que está tentando marcar, segurar o Flamengo já não aguenta mais? O Flamengo tem um volume muito grande, né, Barreto? E aí você vai martelando. O time adversário hoje, o Santos, mesmo jogando em casa, era um time que marcava mais, tentava sair na velocidade. E é um time muito inferior ao Flamengo hoje, né? Não dá nem para comparar tecnicamente. Time sem um poder ofensivo interessante, com pouca criatividade, e todo mundo sabia que teria muitas dificuldades diante do Flamengo. Até fez um bom primeiro tempo, dentro daquilo que podia apresentar, Barreto. O Santos foi um time competitivo no primeiro tempo, né? E aí, no segundo tempo, o volume do Flamengo continuou, e aí começaram erros absurdos, infantis da equipe do Santos, né? O primeiro gol, o pênalti Foi do Robson ou do Wagner Leonardo? O PVC foi do Wagner, né? Foi do Wagner. Foi do Wagner Leonardo. Poxa, a bola dominada para ele, um passe errado vindo do lado esquerdo, no pé do zagueiro, ele tenta dominar, domina no pé e joga no pé do Michael, para o Michael fazer o drible. E aí, ainda assim, ele puxar o jogador do Flamengo e cometer o pênalti. Aí depois tem uma saída errada de outro jogador acho que é o que entrou no segundo tempo, camisa 17 ou 40, esse aí, ó. O pé esquerdo dele, ele erra, dá no pé do Mateuzinho e a jogada vai ser construída. Aí o João Paulo erra também, bota no pé do Gabigol para fazer o gol. Lógico que o Flamengo teve um volume, criou possibilidades, é um time que martela muito, é muito difícil você fugir dessa pressão do Flamengo. Mas o que o Santos entregou de gols para o Flamengo hoje foi uma enormidade, né, PVC? Número 47? Luiz Henrique. Aí depois tem o próprio Pirani, né? O quarto gol é um passe do Pirani para o Andreas Pereira, que tinha acabado de entrar. Agora, o pecado são não ter erros entrado infantis. Esse gol aí, ó. A jogada foi toda muito bonita, né? Mas aí boa defesa do Diego, né? O Flamengo mostra que tem recurso até lá atrás, né? Tava 2-0, né? Aí o Diego vai buscar. O Diego faz uma defesaça. Não ia mudar o jogo, porque o que podia mudar o jogo era o primeiro tempo. Eu acho que assim... Olha o passe do Pirani, olha só, na cara do gol, pô. Mas eu acho uma falha dupla, né? Porque o Wagner também vacila um pouco. Ele não é pra recuar essa bola desse jeito, mas enfim. Aí o Andreas Pereira, tinha acabado de entrar o Andreas Pereira. Só um ajustezinho aqui. Aquele gol que não entrou estava 3-0. Tava 3-0. Não ia mudar nada mesmo. Não ia mudar o jogo. O que muda o jogo é o pênalti. Eu até não achei pênalti. Mas também acho absurdo o fato de o VAR chamar o árbitro para rever a jogada. Porque assim... É difícil falar de ineditismo em VAR, principalmente no Brasil, porque já aconteceu de um tudo, né? Mas bola na marca do pênalti e o VAR chama para olhar. Mas por que foi olhar se o cara tá... Ele pode até ter errado, mas a interpretação é dele. Outro dia teve o caso de interpretação do Palmeiras e São Paulo, que o árbitro de vídeo disse que chamou porque perguntou o que o árbitro tinha visto e o árbitro disse, teve um empurrão. Aí ele falou, empurrão não teve, pode ter tido um puxão, vai lá ver. Mas aqui não, aqui o árbitro entendeu que tinha o quê? Tinha a mão estendida para bloquear a passagem. Você pode interpretar que bloqueia a passagem suficiente para ser pênalti e o que não bloqueia o suficiente para ser pênalti. Mas o árbitro está de frente para a jogada e interpretou que é pênalti. O que o VAR vai chamar?
Agora, ali é que muda o jogo. E eu não acho tanto que seja porque o Flamengo pressiona tanto no primeiro tempo. Quanto o Grêmio, por exemplo, não é que o Grêmio não aguentasse mais. O Grêmio foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. O gol do Bruno Viana foi aos 4 minutos do segundo tempo, depois do primeiro tempo que o Grêmio foi melhor. Então não é que o Grêmio... Mas não faz muita força para neutralizar o Flamengo, mesmo quando joga melhor? Essa é a minha dúvida. No caso do Grêmio, hoje até acho... Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo foi melhor do que o Santos. O Santos jogou uma partida correta, eu digo, não é nem só disse. não aguentar mais ser martelado, entendeu? Mas assim, o Flamengo, com o volume de jogo que tem, obriga o adversário a jogar, talvez... Estou só levantando essa possibilidade. No seu limite físico, num limite físico, sabe? Agora, o Flamengo está jogando diferente, né? O Flamengo, em muitos momentos, não é que entregue a posse de bola. O Flamengo, no primeiro tempo, teve 48% de posse de bola. Estava parecido com o Santos. Não é mais aquele time que acampa no campo adversário. Exatamente. Né? Não é mais. Acampar é o verbo certo. Ocupa... Põe a cabana de camping ali, diz é aqui que eu vou morar e fica morando no campo de ataque. Não é mais assim. Ele varia a temperatura do jogo, ele atrasa a marcação, ele usa a velocidade em determinados momentos. Como o Renato fazia no Grêmio. Mas está voltando a fazer também uma coisa que o Flamengo fazia mais com o Jorge Jesus, né? Essa jogada que sai lá de trás e que chega ao ataque com muita velocidade. Acho que eu estou pensando mais no segundo gol do Flamengo, por exemplo. Que começa com um bom passe do Arrascaeta, passa pelo Thiago Maia, né, e chega no... Ou é o lance do pênalti? Eu acho... Não, esse é o segundo gol. Não, o gol do que Gabigol. chega lá no Michael. O gol do Gabigol. A bola chega no Michael e ele rola pro Gabigol. Faz cruzamento. Essa jogada usando mais da extensão do campo, Roger, o Flamengo me parece que está fazendo mais agora com o Renato. Tem que chamar atenção pelas entradas de Mateuzinho e Thiago Maia entraram novamente muito bem. Começam a pedir passagem, né? Porque são duas peças que entram no lugar de Diego e de Isla, que são duas peças que você consegue mexer na equipe, né? Nos 4 lá na frente, dificilmente você consegue mexer, porque são 4 intocáveis. Mas quando você fala de Diego, que é um bom jogador e que muda de posição para subir, elevar suas apresentações, mas o Thiago bem fisicamente, mais jovem, eu acho que dá um volume maior. E também tem um bom passe, ele também consegue entregar na parte da frente situações importantes para o Flamengo, né? Ele enxerga bem o jogo e consegue dar mais volume. Ele tem um passe mais vertical do que o Diego, eu acho, hoje, tá? E o Mateuzinho também começa a entregar muita volume pelo lado direito, com ultrapassagens. Ele fez 2, 3 cruzamentos pelo lado direito. É ele que rouba a bola e depois finaliza para o gol do Gabriel. Então, são 2 jogadores que vêm entrando e vêm dando conta do recado e elevando o time, a apresentação do time quando entram no segundo tempo, né? Começam a fazer o Renato pensar nessas possibilidades de início. E aí tem mais uma coincidência interessante com o jogo contra o Grêmio, né? Porque os dois têm contra si o cartão amarelo do primeiro tempo. O Isla nem ficou só no primeiro no jogo contra o Grêmio, tomou logo o segundo. O que, aliás, sobrecarregou o Diego, né? O Renato, ao fazer a substituição do Diego, pensou, poxa, já não tem um porque tomou o segundo cartão amarelo, não posso correr o risco de perder o outro. E hoje talvez tenha raciocinado da mesma maneira, né? Poxa, eu estou com o Diego e o Isla, jogadores que já podem sentir mais fisicamente e que, além de tudo, estão com um amarelo. Numa bola atrasada, né? Um cara tem que matar um contra-ataque, eu fico com um a menos de novo. O Thiago Maia entrou muito bem nos 2 jogos. Contra o time, ex-time dele. O Thiago Maia foi vice-campeão da Copa do Brasil pelo Santos em 2015. Aliás, além do Thiago Maia, caso óbvio, o enfrentando o ex-time dele, conselheiro ou alguém da comissão ali na arquibancada. Gustavo Henrique também. Bateu boca com o Gabigol no intervalo do jogo. Teve um respeita a sua casa? Respeita a sua casa. O Gabigol foi lá e respeitou a Vila Belmiro e fez 3 gols. O que me chamou a atenção nesse respeito à sua casa eu não estou aqui fazendo um julgamento porque eu não sei o que o Gabigol estava fazendo e por que a pessoa que estava na arquibancada ali gritou, né? Mas eu fiquei pensando em como as casas do futebol brasileiro não têm respeitado os seus visitantes, né? Esses estádios que não estão mais com torcedores oficialmente, né? Porque esses lugares de dirigentes são ocupados ou por torcedores ou por dirigentes que fazem o papel de torcedor, né? Mas com o estádio vazio, a gente também tem mais captação de som, né? Sim. Então a gente está ouvindo todas as grosserias e barbaridades que eles falam. Aliás, hoje vamos tratar aqui de uma acusação de racismo, né?
vinda justamente de um lugar como esse no jogo da Série B. O Gabigol jogou 5 vezes contra o Santos pelo Flamengo. Fez 7 gols. 7 gols. E fez uma coisa que o torcedor do time atual sempre gosta, né? Comemorou o gol, fez o muque dele, não teve aquela coisa de baixar a cabeça e ficar constrangido. Porque você está respeitando a torcida do time em que você joga. O que está pagando o seu salário hoje. Fala, Roger. Além de gostar da comemoração, o torcedor também gosta da provocação, né? E o Gabriel sabe fazer isso muito bem. Em relação àquilo que vocês estavam falando da equipe do Flamengo, né, que muitas vezes tem esse contra-ataque muito forte ou sai muito em velocidade, tem muita gente que não gosta e que critica o Renato em relação a isso, porque muitas vezes o time do Flamengo entra em trocação com o adversário. E mesmo quando entra em trocação, eu acho que é pensado pelo Renato, porque qual time pode entrar em trocação com o Flamengo, com o poder ofensivo do Flamengo? Ele confia muito nesse quarteto de ataque dele, porque ele sabe que se tiver mais espaço para finalizar, ele leva muita vantagem diante dos adversários, né? Ninguém tem Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton e Gabriel no time, nenhum outro time tem esse poder ofensivo, e aí ele joga, ele fala, olha, eu às vezes preciso me expor para ter mais facilidade lá na frente, mas também vou dar o espaço aqui. E aí ele conta não só com a força defensiva que ele tem, que nem é tão grande, mas também com a falta de qualidade dos adversários na parte da frente. Então ele fica, olha, se eu puder trocar espaço por espaço, eu troco. Porque aí eu vou ganhar na qualidade que eu tenho, nos jogadores mais decisivos que eu tenho. E por isso que o Flamengo vem empilhando goleadas. Tem um deslize aqui e outro ali, como aconteceu com o Internacional, vai existir. E aí o torcedor do Flamengo vai ter que entender que isso pode acontecer. Mas para assistir esse volume todo, essas goleadas todas que o Flamengo vem empilhando, ele tem que saber administrar uma porradinha aqui, outra porradinha ali. Bom, foi uma só, né? Com várias goleadas a favor. O saldo do Renato está impressionante. São 14 jogos. Mais de 40 gols? 8 goleadas, 45 gols. 8 goleadas em 14 jogos. Não, o saldo tá Eu gosto, isso mostra coragem, né? Quando ele aposta na qualidade do time dele. Eu acho que é um time corajoso o Flamengo. Nós já vamos rodar até o Renato falando na entrevista coletiva, mas antes tem Gabigol também para mostrar, né? Deixa eu só conferir aqui se é uma entrevista sobre o entreveiro ou se é ele mesmo falando sobre o que aconteceu, né? Roda aí. Eu tenho 10 anos de Santos, né? Meus pais moram aqui, eu também moro aqui. Apesar de jogar no Flamengo e no Rio, quando tenho férias eu venho pra cá. Aqui é a minha cidade, moro aqui desde os meus 8 anos. Então, eu até comentei antes do jogo, né, no Twitter, que estava muito feliz de vir aqui. Aqui é onde eu aprendi tudo, onde é o clube que me projetou. Eu sempre vejo jogos do Santos. Meu pai é santista desde pequenininho. Eu também sempre vim aqui no estádio ver todos os meus ídolos jogar, o Robinho, o Neymar. Então, eu acho que eles têm que respeitar, primeiramente, a minha história aqui no clube. O último título do Santos, eu estava aqui. Então, quem tem que respeitar são eles. Eles me xingaram, não sei de onde. E aí é normal, né? Na imprensa só vai sair a parte que eu comemoro os gols, que eu provoco. Mas é assim, eles mexeram com a pessoa errada. Voltei pro segundo tempo e fiz 3 gols. Ué, mas comemorar o gol a gente achou certo. Eu acho certo. Eu acho errado que não falou que vai sair na imprensa, mas vai sair porque aconteceu. Uma provocadinha também não é errado, não. A provocação não pode passar do limite do respeito, né, Roger? É só isso. Exatamente. Eu não vi nenhuma falta de respeito. Ele foi lá, gritou, fez o muque dele e tá tudo certo. Porque também lógico que o profissional tem que saber administrar isso, né? Tem que saber diluir isso. Não pode toda hora ficar lá xingando todo mundo porque está sendo xingado ou azucrinado do lado de fora. Mas num estádio vazio, em que você consegue enxergar quem que está te azucrinando, aí você vai lá, faz 1, 2, 3, só vira para ele e faz aquela carinha que o Gabriel fez e está tudo certo. É chumbo trocado, não dói ninguém. Aliás, estão puxando tantas semelhanças aqui para o jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, né? E naquele jogo o Gabriel saiu fazendo o número 5, né? De novo, na direção da arquibancada onde estavam os dirigentes. Mas ali ele não brilhou como brilhou. Hoje ele foi melhor em campo de novo. É verdade. Porque fez 3 gols. É verdade. Semelhança fica só na provocação, né? Na atuação foi bem diferente. Não vai fazer 3 gols todo o jogo. Ele fez gol no 5-0. E vou dizer aí, não fez mais hoje porque o João Paulo não deixou.
O João Paulo fez 3, 4 defesas no primeiro tempo impressionantes. Tem um lance, vamos ver se já vai aparecer aí. Ele até solta essa bola, quer dizer, não é uma falha dele, mas assim, em comparação com as defesas do primeiro tempo que ele fez, essa daqui ele tiraria para outro lugar, né? Ele pega uma bola com o pé do lado esquerdo, né? Que fica parecendo que é gol perdido do Gabigol, porque o Gabigol está muito perto. Mas assim, ele chuta no contrapé do goleiro. Ele faz ali do manual do centroavante. Ele é muito bom goleiro. E o João Paulo arranja uma defesa naquela jogada. É impressionante. O John está machucado ainda. O Santos contratou o Jandrei, talvez em função da lesão do John. Mas, assim, hoje, olhando o João Paulo jogar, você não diz que o Santos precisa de um goleiro, né? O Jandrei é um goleiro que tem experiência, vem para disputar a posição, mas o João Paulo tem Essa é a jogado... defesa do primeiro tempo, né? Pega em cima dele. O posicionamento faz a defesa, na verdade, né? Não é nem a defesa, mas ele está muito bem posicionado para fazer com que a bola exploda nele. Meio Tafarel, né? Tafarel era um goleiro das defesas que não eram espetaculares, porque ele estava sempre no lugar certo. O Alisson é elogiado por isso também, né? Por não parecer que não faz muita força para as defesas, porque ele já fez o trabalho antes. É goleiro técnico, assim, o Tafarel sofreu muito quando chegou na depois desse lance. Nesse lance tem mais aí, né? O Gabigol errou o drible, né? Mas o João Paulo sai bem. Agora, é nesse lance. Se não me engano, nos nossos melhores momentos, é bem na sequência, ó. O Gabigol vai escorar de chapa. Tudo certinho ali, né, Roger? Porque um atacante tem que fazer. Tudo certo. Porque o João Paulo está indo para outro campo, né? Sim, tinha mais espaço do outro lado, tá? Mas também o goleiro sairia com mais força e velocidade para o outro lado. Os dois, perfeito. A finalização correta, a potência legal e a defesa espetacular do João Paulo. Mas no lance do gol, eu acho que o João Paulo falhou. Num total, o João Paulo sai com crédito ainda, porque defendeu muito. Mas no lance do gol ele falha, ele tenta segurar a bola, olha só, ele tenta segurar e aí pega embaixo dele, ele tenta abafar a bola para ficar com ela, pega embaixo dele e foge. E aí o Gabriel faz o gol. É melhor espalmar pro outro lado, né? Mas já fala chega muito para espalmar para tirar para fora. Fala muito do domínio do Flamengo também, o fato de que numa goleada de 4-0, na casa do adversário, o goleiro do adversário, né? É um dos destaques do jogo. Impressionante. Agora, o Santos tem tido muito problema. O Fernando Diniz já falou sobre as perdas de jogadores, como o Caio Jorge, que é o artilheiro do time na temporada. O Marinho não consegue voltar a jogar e tem a possibilidade de ser negociado, está sendo negociado. Enfim, mas o Santos sofre muito com as perdas de jogadores. E aí é uma posição inversa à cara do Corinthians, que a gente comentou no começo do programa, né? Porque o Santos estava numa posição um pouquinho mais alta da tabela e veio descendo. E aí você vai perdendo também, você perde dinheiro porque você não consegue ter um time competitivo. Mas era chegando dois centroavantes agora, né? PVC, o Batistão e o Tardelli, né? São duas opções a mais nesse setor ofensivo. O Batistão, eu vi ele jogar na Espanha, é um menino bastante esforçado, sabe jogar como centroavante, incomoda zagueiro, sabe fazer gol. O Tardelli é que a gente não consegue, eu acho que, definir como o Tardelli vai chegar fisicamente, né? Os dois últimos times do Tardelli não foram de boas apresentações, tanto no Grêmio quanto no Atlético. No Atlético, a torcida com mais carinho com ele, admitia ele não estar tão bem. No Grêmio, ele foi muito cobrado. E aí, já há um tempo sem time, parado, e já com uma certa idade, não sei como ele se apresenta fisicamente para resolver esses problemas do Santos, que são problemas imediatos, né? Que o torcedor quer que tenha uma resolução imediatamente. O Batistão jogou desde o futsal dos 10 anos de idade com o Neymar, em Santos. Desde antes de 10 anos de idade. Sabe que tem uma história maravilhosa do Zito, craque da Copa de 58, 62, 66? O Zito, um dia entrou na sala do Marcelo Teixeira e falou: precisa trazer esse moleque pro Sub-8. Não temos Sub-8. Então inventa, cria. Faz um Sub-8 e traz esse moleque. Vai ver o moleque jogar. E ele foi ver no futsal e o Batistão jogava com o Neymar no futsal. Muito bem, nós vamos ouvir o Fernando Diniz daqui a pouco, mas antes tem o Renato. E antes ainda do Renato, eu estou devendo o Andrés Pereira, né? Estreante e com um gol. Tá aí, a entrevista do Andrés. Ah, não, desculpa, não é entrevista não, fui eu que me confundi aqui. É o gol. É o gol mesmo. Vai falar
vai falar com os pés. Temos alguns Tem lances. esse passe de letra aí, ele tenta um passe de letra aí, antes do gol. Ele não é um jogador de muitos gols, né? Ele nasceu na Bélgica, sempre quis jogar na seleção brasileira, Aí Ó. tinha acabado de entrar. Ele, o que chama atenção é que, segundo o Renato, né, ele joga na posição do Diego, Ele joga de segundo volante. segundo volante. Ele pode jogar até um pouco à frente. Pode jogar. Ele apareceu no Manchester United muito bem. Na época já se falava que era jogador nascido na Bélgica. A Bélgica queria que jogasse pela Bélgica. Ele queria jogar pela seleção brasileira. Foi convocado para a seleção brasileira nas divisões de base, depois na seleção olímpica, a pré-olímpica. E Ele ainda pode jogar pela seleção da Bélgica, PVC, ou não, com essas convocações de base e olímpica? não, com base olímpica, ele pode. Ele não poderia se ele tivesse jogado partidas oficiais de seleção brasileira 1. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Eu acho que não, da principal, eu acho que também Vou não. até Acho dar que uma- ele ainda não foi convocado, não. Até dar uma checada, mas assim, o caso do Matheus Nunes, da seleção portuguesa, do Sporting, convocado pela seleção brasileira, não quer vir para a seleção brasileira porque tem expectativa de jogar por Portugal. O Andrés Pereira sempre quis jogar pela seleção brasileira, sempre quis. Ó, convocado pelo Tite em 2018. Mas ele não jogou partida oficial, né? Se ele jogar amistoso, Se for só amistoso, ainda está valendo. ainda tá valendo. Estados Unidos e El Salvador. É. São só esses dois. Joga amistoso e ainda pode mudar de posição. Eu acho um absurdo isso. É. Tinha resolvido o problema de outra maneira. Aconteceu com o Diego Costa, né? O Diego Costa jogou amistoso e depois jogar pela Espanha. Mas ele sempre quis jogar pela seleção brasileira, desde o princípio, desde a primeira. Apareceu no O pai Manchester United. dele ou a mãe é brasileiro? O Eu acho que- PVC? eu acho Ou que os dois? Os pais são brasileiros, mas ele nasceu na Bélgica. Ele Sim. nasceu na Bélgica. Tecnicamente, ele é belga, mas ele se sente brasileiro. Eu ia dizer isso sobre comemorar gol ou não comemorar gol. Eu prefiro um jogador que comemora gol contra o ex-time porque ele respeita a torcida do time atual. Filho Mas de o pais certo- brasileiros, nasceu em Duffel, na Duffel. Bélgica. Ele se sente, ele é belga de nascimento, mas ele se sente brasileiro. Duffel é o nome daquela cerveja belga, uma das muitas cervejas boas que tem na Bélgica? Eu acho Tenho que é, hein? certeza. Eu só gosto de cerveja ruim. Ah, é? Cerveja, Então você não é uma boa fonte para essa. cerveja belga é boa. Pra essa consulta. Eu não gosto de cerveja artesanal, eu gosto de cerveja ruim. Agora, o que chama a atenção é que o Renato já botou o Andrés no banco contra o Grêmio, mas não tinha. Aquele jogo não criou as condições para uma estreia. Né? Sim. Ele até teve que botar um segundo volante em campo, mas claro que foi no Thiago Maia, que era, né? Ele já estava acompanhando, já sabia do rendimento. E hoje, o segundo tempo também não parecia que ia ser um jogo assim para você lançar um estreante. Aí, em alguns minutos, o Flamengo resolveu o jogo e aí ficou mais Ele é tranquilo pra experiente. ele. Né? A gente fala jogador de Premier League, mas ele jogou a última temporada pela Lazio. Aliás, de 26 partidas que ele jogou pela Lazio na Série A, ele jogou 3 como titular. Só 3. Então, ele sempre foi um jogador de composição de elenco. Sempre. No Granada, no Valência, na Lazio, no Manchester United. Sempre foi jogador de composição de elenco. E ele vai compor o elenco, o que facilita. Essa semana eu ouvi muita gente no Rio de Janeiro falando: mas contratou todo mundo, como é que vai administrar isso? O Andrés Pereira e o Kennedy são jogadores que jogaram em seus clubes como reservas. Não é um problema, eles vão disputar a posição, tentar ganhar a posição, e isso vai ajudar o time a ter competitividade. Marcelo Pereira é o pai do Andrés, saiu da Inter de Limeira em 92 para jogar na Bélgica. Por lá jogou, casou e ficou. Informação do nosso companheiro Luiz Roberto. Valeu, Luiz. Eu estava pesquisando cerveja aqui enquanto isso e descobri que tem uma chamada Duvel, que não é Duffel, e que tem uma que se chama Duff, que é a cerveja preferida do Homer Simpson. Enfim, informações que não servem para nada. Essa então não é vamos... belga. Essa não é belga. O PVC falou que gosta de cerveja ruim. Para quem está em Só para casa... deixar aqui também, eu gosto das geladas, das bem geladas. Eu também. Eu não sou da cerveja artesanal, foi isso que eu quis dizer. Para quem está em casa, né, para quem não está no estúdio como a gente, né, falar de cerveja essa hora pode ser bem adequado, né? Mas para nós aqui é melhor ouvir o Renato Portaluppi. Vamos lá. Tivemos a tranquilidade e a competência de trabalharmos bem a bola, construímos os espaços, conseguimos fazer 4 gols, como poderíamos ter feito mais gols. E olha que a gente veio de uma decisão na última quarta-feira diante do Grêmio, praticamente jogando debaixo de chuva, campo pesado, com 10 homens. Então, tá de parabéns, tanto o Alexandre quanto o Betinho, na preparação física. Realmente a equipe tem corrido bem.
E a gente tem feito praticamente os gols no segundo tempo. Isso demonstra que o trabalho está muito bem feito. Quanto à folga, devido a essas viagens que a gente está tendo aí seguidas, mesmo jogando nossos jogos, sendo no Rio de Janeiro, a gente tem jogado fora. O desgaste tem sido muito grande, o pessoal está muito tempo longe da família. Então, merecidamente, eu dei folga para eles até quarta-feira à tarde, até porque a gente só volta a jogar no próximo dia 12 diante do Palmeiras. Então, eles merecem esses dias aí para que eles possam descansarem, passarem com suas famílias e na quarta-feira a gente volta a trabalhar normal. O jogo até os 20 minutos do segundo tempo, a gente fez um jogo equilibrado no Flamengo, a gente estava jogando bem, então jogou mal o segundo tempo. A gente tomou o gol, continuou em cima, tivemos chance de empatar. Foi um escanteio nosso no segundo gol, que a gente teve chance de matar a jogada ali, não matamos, que o Gilson era um escanteio nosso que nós saímos no segundo gol. E falhamos, assim, coisa que a gente não falha no terceiro e quarto gol do Flamengo, a gente errou, cometemos erros que a gente não costuma cometer. Praticamente entregamos o terceiro e quarto gol, e aí definiu o placar de 4-0. Essa é a minha leitura do jogo. Muito bem, o Fernando Diniz, numa situação dessa também não tem para onde apontar, né? Não adianta. No último jogo, por exemplo, do Santos, ele falou muito de arbitragem, mas realmente ali o lance era polêmico, né? Eu acho curioso como o Fernando Diniz é menos discutido no Santos do que era no São Paulo. Talvez... Ele não está conseguindo trabalhar bem no Santos. Mas talvez porque o torcedor do Santos entenda que a situação dele é difícil com o material humano que tem à disposição. Eu acho que o São Paulo cria mais barulho, né? O São Paulo cria mais ebulição, até porque o São Paulo estava desde 2012 sem ganhar título nenhum e voltou a ganhar neste ano. Mas eu acho que o Diniz fez um bom trabalho no São Paulo, não conseguiu chegar ao objetivo, mas fez um bom trabalho no São Paulo. E o trabalho dele no Santos não consegue ser bom, e não é só por culpa dele, não. Claro que o técnico tem responsabilidade, mas o clube não está conseguindo. O clube perde o Caio Jorge, o clube não tem o Marinho, o clube não consegue... O clube depende de jogadores muito jovens como o Pirani. O clube improvisa, o Carlos Sanches ora mais pelo lado direito do meio campo, ora mais pelo centro. Hoje o menino fez o primeiro jogo dele na zaga do Santos, não foi? Robson fez o primeiro jogo dele. O brasileiro. O brasileiro. Era o quinto jogo dele como titular, mas primeira partida de brasileiro. Mas é um time de Robson. E é contra o Flamengo. Exato. Você perde o Luiz Felipe, você perde o Kaique, você vai perdendo os jogadores titulares, você não é milagreiro, ele é técnico de futebol. Não é que não tenha responsabilidade, tem. Agora, como tinha no São Paulo, mas o São Paulo também era um clube... O São Paulo não deu certo com muitos técnicos antes do Diniz. Eu só acho curioso, assim, como a ebulição do ano passado, a pressão em cima do nome dele era muito pesada. Hoje, ele pode até ter problema no Santos. O Santos é um clube que internamente gera muita ebulição também. Mas a gente discute menos o Diniz hoje do que discutiu no ano passado. Muito bem. E o trabalho do São Paulo era melhor do que no ano passado no Santos, do que agora no Santos. Está na hora do intervalo, voltamos já com troca de passes.